A chuva caía lá fora, forte e constante, como se lavasse os pecados de um mundo que não parecia justo. Paula estava sentada na cozinha, a luz fraca do bulbo pendurado iluminava o rosto cansado dela. Com apenas 21 anos, ela tinha o peso de um futuro sombrio sobre seus ombros. No berço ao lado, seu filho de 2 anos, Miguel, dormia tranquilamente, inocente no seu mundinho. Mas Paula não conseguia relaxar, a imagem do pai da criança, Diego, ainda a assombrava. Ele havia ido embora sem olhar para trás, abandonando-a na maior luta da sua vida, a de ser mãe. O golpe de sua ausência batia forte a cada dia. A solidão era uma companhia amarga. Paula olhou pela janela e viu as gotas escorrendo vidro afora, cada uma representando uma lágrima que já deixou escapar. Sua mente voava longe, relembrando os sonhos que tinha antes de a vida a usar como um saco de boxe. Na sua cabeça, o eco das promessas que Diego fez: estarei sempre aqui, vamos criar nosso filho juntos. Promessas que desapareceram como fumaça, deixando um vazio insuportável. Você é forte, Paula, ela tentou se convencer, mas a certeza de que o amor era o que faltava a deixava angustiada. As horas passavam, mas as memórias de um passado feliz e de um futuro desmoronado ainda a prendiam. Cursos de formação e novas oportunidades pareciam distantes. No fundo, Paula só queria um alicerce, alguém para apoiá-la. Mas naquela noite, tudo parecia mais sombrio do que nunca. Naquela mesma rua silenciosa, Vitória estava de frente para o espelho. A jovem de 19 anos não conseguia reconhecer a mulher que via refletida. Os olhos, uma vez cheios de vida e sonhos, agora pareciam sem brilho. A luz do sol entrava pela janela, mas sua mente se sentia nas sombras. Amava Ricardo, seu noivo, mas a relação era um mistério. Havia mais de 1 ano que estavam noivos e a expectativa da cerimônia parecia uma piada cruel, pois ele raramente estava em casa. O serviço militar de Ricardo o isolava em um quartel, e Vitória se via presa em um ciclo de expectativa e solidão. Em sua mente ecoavam as palavras dele, sempre ausentes: preciso cumprir meu dever. Ela segurava a aliança com força, mas as promessas não serviam de consolo quando a cama estava vazia e o coração sufocado de dúvidas. O desejo de estar perto, de tocar e sentir, era forte. Ela tinha intimidade com a ideia de casamento, mas a realidade da relação a deixava inquieta. O que estava faltando? Ao se arrumar, Vitória decidiu que precisava entender seu próprio desejo, como uma forma de se libertar. Mas o que estava em jogo? Suas dúvidas a atormentavam. O casamento perfeito era apenas uma ilusão? A cada dia que passava, o vazio crescia, e mesmo no casamento dos sonhos, seria possível a felicidade? Os dias se misturavam em uma rotina monótona. Para Paula, o dia começava quando Miguel levantava da cama. Sua risada ensolarada era o único combustível que ela tinha. Apesar das dificuldades, ele era seu amor mais puro. Mas assim que Miguel ia para a creche, Paula se via frente a frente com a realidade. O silêncio da casa se tornava quase ensurdecedor. O telefone não tocava. As amigas que tinham se afastaram, incapazes de entender a mudança dela. Sair para trabalhar significava expor-se a um mundo que a rejeitava, porque ela estava sozinha. Mas era isso que tinha. As contas estavam se acumulando e as pressões se tornando uma sombra que a acompanhava a cada instante. Sonhos outrora brilhantes agora pareciam fantasmas do que poderia ter sido. Eu deveria ter tomado precauções, pensava muitas vezes. Mas e se isso fosse verdade? A culpa a matava. A falta de apoio de Diego pesava ainda mais agora que a vida estava apenas começando. Ele foi embora e deixou uma criança para trás.
e Paula se sentia fragilizada, como se partes dela tivessem sido arrancadas. A luta para encontrar um emprego, para fazer amigos e até mesmo para alimentar um pequeno ser humano criou um burburinho constante de medo. Estava vivendo como uma sombra de si mesma, presa em um ciclo sem fim. Antes de Miguel e de toda a confusão emocional, Paula tinha um plano. Ela sonhava em ser arquiteta, sempre fascinada pela forma como os edifícios podiam contar histórias. Passava horas desenhando e elaborando projetos em seu caderno de esboços, apaixonada por seu futuro. O mundo estava cheio de possibilidades e ela se via formanda, caminhando por aquela convocação tão esperada. Mas tudo isso mudou quando descobriu que estava grávida. A notícia tomou conta dela de uma forma inesperada, não por ser algo que desejava, mas porque Diego também tinha a mesma paixão por uma vida juntos. As promessas do amor jovem eram pura poesia. Ele havia prometido participar de todos os passos, mas no final das contas foi com um bilhete que Paula percebeu que estava sozinha. Aquela vida cheia de promessas e sonhos virou um trem descarrilhado. As paredes do apartamento, que um dia foram suas melhores companhias, se tornaram prisões de solidão e arrependimento. Eu poderia ter feito diferente, sempre pensava. E agora, a cada dia que passava, as chances de retornar ao que era se afastava mais e mais, como ondas enormes lavando uma margem intransponível. Certa manhã, após deixar Miguel na creche, Paula decidiu que precisaria enfrentar o mundo, mesmo que esse mundo a aterrorizava. Ela não poderia depender do sistema, precisava garantir que o futuro do filho não ficasse à mercê da sorte. O primeiro passo foi o mercado. Ao empurrar o carrinho, as prateleiras superlotadas e a vida acontecendo ao seu redor, Paula sentiu o peso do olhar dos outros, como se cada um ali pudesse ver sua dor. O receio de falhar a cada compra se instalava. Precisava pôr comida em casa. Um momento de distração e o carrinho descontrolou. Ela aproximou-se do balcão de frutas e, enquanto selecionava bananas, notou um grupo de mulheres conversando, rindo. Aquela camaradagem doía. Como poderia ser tão natural, tão fácil? Mas era no que estava se arriscando. Mostrar que era forte e independente, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. De repente, um ruído. O carrinho que ela havia solto estava por um fio de descer a ladeira do mercado. Quando ela correu para segurar, viu-se sendo vista por todos. O olhar de reprovação a fez se sentir minúscula. Essas pequenas interações cotidianas a lembravam do quão vulnerável estava, de que qualquer deslize poderia resultar em uma nova queda, no imprevisto caótico que assombrava sua vida. Os dias passaram entre pequenas vitórias e derrotas sentimentais. Apesar de se esforçar em ajudar Miguel em seu desenvolvimento e buscar um trabalho, a cada passo que dava, Paula se sentia como se estivesse estancada em areia movediça. O mais difícil era lidar com o receio que sempre surgia, como se uma sombra negríssima esperasse por ela cada esquina. Ao sair de casa, o medo do que poderia acontecer a assaltava. O dia em que se deparou com a herança de Diego foi um divisor de águas. No correio, um envelope amarelado com o selo da cidade natal dele. Dentro, uma carta que rasgou suas esperanças, onde mencionava novas promessas e compromissos. Ele estava noivo de outra mulher. O coração dela acelerou. A raiva se misturou à dor. Como ele poderia fazer isso, com a vida deles em pedaços e um filho para cuidar? Era um conflito interno profundo e devastador. Aquela memória fazia todo mundo desmoronar de novo. Em um momento de desespero, decidiu que precisava se distrair e não deixar aquilo afetá-la. Em vez de encarcerar na dor, fez uma promessa a si mesma. Se não havia vida no amor que tinha com Diego, deveria encontrar esperança em algum lugar. E naquele momento, o impulso era sair de casa. Enquanto caminhava a passos apressados para casa, Paula não conseguia parar de pensar na carta. Sentia como se todo o ar ao redor estivesse denso
e a acidez no estômago não a deixava respirar. Era uma questão de instabilidade. A série de encontros estranhos desde que ele foi embora não ajudava. Desde a sensação de que todos a observavam como um ser estranho até a vergonha de sua atual situação. Aquela rua silenciosa onde morava tornara-se um habitat de pesadelos. Ao chegar em casa, um peso enorme a sufocou. Miguel poderia estar chamando-a, mas sentir-se cabisbaixa era mais forte. Ela queria gritar, mas não em casa. Precisava sair e encontrar um alívio para tudo aquilo que estava esmagando seu coração. A paixão que uma vez sentiu por Diego a deixava tensa, mas o que poderia fazer? Em algum lugar distante, uma nova vida esperava, mas era como correr para um muro invisível. As luzes do apartamento eram opacas, o que a deixava se sentindo trancada em uma jaula indefinida. Ao final de mais um dia opressivo, Paula decidiu que precisava de um espaço fora de casa. Era um fim de semana comum e a feirinha do bairro estava repleta de opções. As cores vivas, o cheiro das frutas frescas, tudo parecia a ideia de liberdade que ela vinha buscando. Então, ao passar por uma barraca de flores, ouviu uma risada delicada. Ao olhar para o lado, viu Vitória, uma jovem que parecia estar em um mundo diferente. Vitória estava fumando um cigarro. Seu olhar se perdia em algum ponto distante, revelando uma flash de tristeza que tinha muita familiaridade. Sem saber por quê, Paula se aproximou. Era como se algo inexprimível se conectasse instantaneamente. Quando Vitória se virou e seus olhos se cruzaram, algo brotou ali, uma centelha. O resto do mundo desapareceu por um momento. Era apenas um instante, mas a conexão parecia uma promessa silenciosa. Paula se apresentou com um sorriso tímido e Vitória fez o mesmo. "Você vem sempre aqui?" perguntou Paula, buscando algum contato. Com essa pergunta simples, iniciaram uma conversa que geraria mudanças em ambas. Algo dentro de Paula se acendeu, e nesse simples encontro casual, o ar ao redor delas parecia mais leve. O dia seguinte trouxe um inusitado raio de sol na vida de Paula. O encontro com Vitória não havia sido apenas uma troca de olhares qualquer. Algo mudou. Conversas começaram a surgir entre as duas, interações que antes eram impossíveis para Paula, que se sentia a cada dia mais isolada. Elas começaram a se encontrar no mercado, e entre uma conversa e outra, risadas surgiram como notas de música. A timidez inicial agora se desenrolava em momentos de cumplicidade e conforto. Paula não se sentia mais sozinha. Havia uma ponte construindo-se de forma orgânica. Mas isso também trouxe um novo tipo de ansiedade. Enquanto se aproximava cada vez mais de Vitória, Paula começou a questionar seus próprios sentimentos. De alguma forma, as memórias de Diego e a dor alvejaram muito menos quando estava ao lado daquela garota. Era confuso, mas algo dentro dela permitiu sonhar outra vez. Em uma de suas idas ao mercado juntos, quando foram comprar frutas, Vitória olhou para Paula e disse: "Fomos feitas uma para outra, né?" A citação de uma frase tão forte lançou ondas de calor no coração de Paula, e o pensamento de um abraço, de um carinho, fez sua respiração acelerar. A mudança estava acontecendo, mas a incerteza a assombrava, e agora ela temia perder aquilo que havia se formado. Era o início de algo novo, mesmo que não soubessem ainda em que categoria poderiam encaixar aquele sentimento. Enquanto a relação entre Paula e Vitória se aprofundava, surgiram momentos de alegria e de risadas, mas também um crescente incômodo. Paula não estava pronta para aceitar aquilo que sentia. Era uma batalha interna e a negação pesava sobre seus ombros. Ao voltar para casa, as memórias de Diego voltavam como fantasmas, sombrios e ameaçadores. "Isso não pode ser verdade", Paula murmurou para si mesma enquanto arrumava o quarto de Miguel. O medo de amar novamente a aterrorizava. A ideia de se abrir para a Vitória parecia como um salto para o desconhecido. Ela não sabia onde isso a levaria. Cada vez que se deitava na cama, os pensamentos confusos a consumiam. Seria isso o que estava buscando? Quando aceitaria de vez o que estava sentindo?
As conversas com Vitória tornavam-se uma dança entre o desejo e o medo. Cada elogio feito a uma comida ou uma piada compartilhada era como uma tentativa de cruzar um abismo, mas a negatividade interna sempre a puxava de volta. Era mais fácil preencher a vida com a dor conhecida do que abrir-se para algo novo, e a resistência se tornava cada vez mais sufocante, como se a própria felicidade fosse uma armadilha. Os encontros frequentes não passaram despercebidos. As mães no parquinho de crianças começaram a olhar Fanny para Paula e suas visitas à Vitória. Aqueles pequenos sussurros e olhares de reprovação ecoaram como lanças em seu peito. Está se distraindo ao se afastar de seus problemas? Pensava Paula, e isso começou a incomodá-la. Era como se todos os olhos da comunidade estivessem voltados para suas interações. Não podiam ver as conversas felizes que tinham, mas apenas um julgamento baseado em sua condição de mãe solteira. Durante uma de suas saídas, ouvidos afiados acabaram ouvindo os comentários. Ela deveria estar cuidando de seu filho, não saindo por aí com uma menina, disse uma senhora. E aquilo fez a adrenalina subir em Paula. Sentiu-se como um peixe fora d'água, um ser desprezível. A pressão não era só externa, vinha também dela mesma, que se recusava a aceitar o que sentia. Queria ter certeza de que sua relação com Vitória não era um capricho. Ela precisava criar um ambiente saudável para Miguel. No entanto, sentir-se viva ao lado de Vitória estava provocando algo muito mais profundo. O choque entre desejo e realidade a fazia se debater como um pássaro em uma gaiola. Os outros poderiam ter suas opiniões, mas o que elas significavam na profundidade da felicidade que estava finalmente colocando um novo brilho em sua vida? A verdadeira luta de Paula não estava no que os outros pensavam, mas na sua batalha interna. Um dia, estava em casa com Miguel, que coloria folhas em uma mesa. O pequeno não tinha ideia das tempestades se formando na mente da mãe. Era em momentos assim que Paula se sentia mais confusa. Enquanto observava o filho, pensava em como se arriscava ao ficar íntima de Vitória. Se ela finalmente se abrisse para esse amor, o que aconteceria com o vínculo com Miguel? Durante uma partida de jogo que faziam juntos, não era apenas Miguel que estava interessado nas cores. Paula estava pensando em como se sentiria se tivesse que escolher entre os dois mundos. Isso a fazia sentir-se culpada e egoísta, pois Miguel sempre vinha primeiro. A pressão da mudança a envolvia e naquele dia a fértil sensação de estar apaixonada por Vitória provocou um alvoroço no coração. Era como se tudo estivesse se movendo em direções opostas. Mas o que fazer com essas emoções? Era uma guerra sem fim. A conexão estava ali, pulsando, calorosa e proibida. E quando a noite caía, enquanto Miguel dormia e Paula se sentava novamente sozinha em sua cama, cada dia mais se perguntava se poderia explorar esse novo sentimento sem que ele se tornasse uma maldição. A ideia de perder a familiaridade da vida estava se tornando intolerável. Após semanas trocando experiências, Paula se viu em uma situação desconfortável. Assim que chegou na casa de Vitória em um dia nublado, o clima estava tenso. Vitória havia mencionado querer levá-las para um passeio. No entanto, tudo parecia diferente, como se estivéssemos em mundos opostos. As primeiras palavras trocaram-se com hesitação. Um pedido de pizza tornou-se um tema de debate. Você não vê como a sua rotina com Ricardo interfere? Perguntou Paula, sentindo que a conversa tomava um rumo que não queria. E você acha que seus problemas com Diego são isso tudo? Respondeu Vitória, ferida, e assim começou a escalada. Era a primeira vez que encaravam suas verdades. A tensão entre elas se acentuou. Paula se vê sendo atacada. Você não entende. Eu apenas queria sair e esquecer por um tempo, Vitória ressaltou. E ali, a intensidade das emoções fez o ambiente esquentar. Havia uma lâmina entre o amor e a frustração, cada uma batendo forte. Em vez de resolver, o conflito as afastou.
fazendo-as perceber que a resistência em enfrentar os medos era uma barreira que afetava diretamente a relação. A dificuldade no diálogo deixou-as vulneráveis. A noite terminou com um silêncio constrangedor. Paula saiu à rua e se afastou, sem saber que ia arranhar um aberto no vínculo construído. O retorno de Paula para casa tornou-se um momento mágico maneiro. No entanto, os sentimentos se transformaram em uma tempestade. Ao olhar para a rua ensopada pela chuva daquela noite, as palavras de Vitória ecoavam na mente dela. As dúvidas pairando como nuvens pesadas a cercaram, e a solidão voltou a fazer morada em seu coração. Não avistava Miguel naquele instante, mas ele era a âncora que impedia sua mente de se deixar levar. Mas a questão ainda se mantinha no ar. Seria possível conviver com Vitória quando seu próprio relacionamento não parecia ter nenhum futuro seguro? Em um jantar com amigas, onde tentavam preencher a vida de Paula com opções e novas possibilidades, o tema da nova relação foi exposto. As amigas vieram em sua defesa, mas Paula não estava preparada. Com um sorriso amarelo, negou e tentou mudar de assunto. Ao fim da noite, o sentimento do que poderia ser a deixava inquieta. Com o passar da semana, a pressão de ter que decidir a respeito do futuro com Vitória se tornava mais difícil, e ela viu que precisava se manifestar, ou isso a consumiria. Desde o desentendimento, Paula estava decidida a enfrentar seus sentimentos. Mas como seria essa conversa? Quais eram as reais prioridades? Após alguns dias de afastamento, Paula decidiu que era hora de encontrar Vitória novamente. A urgência da conversa era visceral. Algo dentro dela pedia uma reconciliação. Um café em uma tarde ensolarada foi o primeiro passo. Ao começarem a falar, a atmosfera leve na sala de café parecia como um sopro de vida e tudo parecia mais claro. Desculpe pelo que aconteceu. Eu não sabia como lidar com meus próprios sentimentos. Paula confessou enquanto mexia no café. O cristalizando da amizade delas foi a salvação para o recarregamento mútuo. Com a sinceridade que emanou nas palavras, a tensão foi se dissipando. Vitória falou de sua luta em encontrar a própria identidade dentro do noivado. A conversa fluiu, como se as barreiras desaparecessem gradualmente ao longo da fala. Elas riem e compartilham histórias, com o calor dessas pequenas vitórias a envolvê-las. E enquanto conversavam, Paula compreendeu que o coração é um lugar complicado, mas também de simplicidade, onde é possível amar sem condições. Saíram juntas desse café, rindo, e Paula viu finalmente que não estava sozinha. O dia foi uma luz no horizonte, mas a sombra da dúvida ainda pairava. Na semana seguinte, um evento inesperado interrompeu o crescente vínculo entre Paula e Vitória. Enquanto estava em casa com Miguel, um telefonema de uma amiga em comum abalou Paula. Diego quer ver Miguel e ele está de volta na cidade. O mundo desmoronou. Em um segundo, Paula se viu em meio a uma linha tênue entre o passado e o futuro. Precisaria decidir. Deveria permitir que Diego voltasse a entrar em suas vidas, apesar de tudo que havia feito por ela? A ideia a consumiu. Estaria se colocando em risco ao dar espaço a um homem que a traiu? Em questão de poucos dias, seu coração já estava fragilizado e a ideia de reabrir feridas antigas claramente não era algo ideal. Quando se encontrou com Vitória na sua cafeteria favorita, Paula estava distante. Entre sorrisos e conversas, ela não conseguia impedir que a nova informação a consumisse. A tensão estava nas palavras, nas pausas. Quando finalmente se abriram, Paula revelou toda a situação. Diego está de volta e ele quer ver Miguel. O que eu faço? As consequências daquele telefonema foram imediatas. O clima mudou e a insegurança começou a escalar novamente entre as duas. Vitória a ouviu, mas com uma sombra de preocupação. O que aconteceria se Diego voltasse para causar uma reviravolta na relação?
Paula notou a mudança de expressão de Vitória e entendeu que a insegurança de seu próprio relacionamento poderia abalar os sentimentos entre elas. Os dias seguintes levaram Paula a refletir ainda mais sobre a carta de Diego. Entre idas e vindas, ela percebeu que estava se perdendo de novo. O telefone não parava de tocar, mas não era Diego, era Vitória. As mensagens chegavam simples e diretas, mas Paula estava em outro lugar. Ao se encontrar novamente, a dinâmica estava tensa. Vitória percebeu que Paula estava distante. Você ainda está pensando no Diego? Acha que ele pode realmente querer seu bem? Pergunta Vitória, preocupada. Paula bloqueou a pergunta inicial. Você não pode saber o que se passa na minha mente, Vitória. A tensão encheu o café ao redor delas. Eu só estou tentando ajudar, Vitória respondeu. E as coisas logo escalaram. A menor desatenção fez com que Paula se ferisse. Cada palavra tornou-se uma pedra, cada resposta uma ferida aberta. Elas estavam no limite, e o café que antes representava segurança, agora parecia uma caixa de atrito. Em um momento de raiva cega, Paula levantou-se e deixou Vitória ali, sem saber como lidar com tudo o que acontecia. O conflito quase destruiu tudo que vinham conquistando, mas a intensidade da raiva fez Paula se dar conta de que só estava projetando sua própria insegurança na jovem que havia trazido alegria em sua vida. Ao ir embora, a realidade de perda começou a se formar e Paula temeu que, se não voltasse, talvez perdesse a única conexão real que tinha. Quando chegou em casa, tudo parecia fora de controle. Miguel estava contente, suas risadas ressoavam pelas paredes, mas dentro, Paula, o silêncio era ensurdecedor. A raiva não era somente de Vitória, era de si mesma. Não poderia deixar uma história antiga moldar o que havia de mais valioso, seu futuro. Assim, decidiu que era hora de confrontar não só a dor de Diego, mas também a possibilidade de perder Vitória. O dia seguinte vinha com um propósito. Morando em um novo ritmo, Paula decidiu ir até o centro da cidade, um lugar onde nunca havia se sentido tão viva. Enquanto caminhava, a energia ao redor a levou a reavaliar o que estava acontecendo. Ao olhar os casais nas ruas, as risadas e os momentos que eram privados, a ideia de felicidade não parecia mais tão distante. Ao entrar em um parque e se sentar nos bancos, Paula começou a pensar em seu papel em tudo isso. Não era só um papel de mãe, era uma mulher que precisava ser feliz, e ela estava decidida a criar um espaço em seu coração. Ao voltar para casa, finalmente escreveu uma mensagem para Vitória. Vamos conversar? Era um convite para a reconciliação, uma oferta de uma nova chance para o que poderia ser um romance maravilhoso se elas se permitissem ousar. E a resposta foi imediata. Sim, quero muito. E com isso, uma esperança renovada começou a fluir dentro dela. As horas passaram até o encontro que Paula havia agendado para ela e Vitória. O ar estava fresco e o sol começava a se despedir do dia. Ao ver Vitória, Paula sentiu seu coração acelerar, como se a vida voltasse a pulsar intensamente. Tudo deveria ser dito. O que sentiu naquelas semanas era mais forte do que qualquer medo. Era uma paixão. Ao se sentarem no mesmo banco onde haviam rido pela primeira vez, uma explosão de sentimentos surgiu, quase como se as paredes ao seu redor desaparecessem. Desculpe o que aconteceu. Estava confusa, com muitas perguntas sobre o que realmente queria. Paula começou. O sorriso de Vitória era um alicerce. Ela respondeu. Eu também me senti perdida. Queria entender você. Queria entender o que está acontecendo entre nós. A energia entre elas era palpável, e à medida que falavam sobre suas inseguranças e dores, o espaço ficou sólido, inundado de um tipo de amor que não esperavam encontrar uma na outra. O toque diante de cada confissão as transformava, e a cada palavra um novo compromisso nascia. Com lágrimas nos olhos, Paula sentiu como se carregasse não apenas a dor do abandono, mas também a luz de um novo amor. Ela finalmente abraçou o que era a verdade, permitindo que o amor entrasse em seu coração. Após uma semana cheia de novos momentos com Vitória, Paula sentiu que o amor finalmente tinha uma chance. Mas a vida tinha um plano diferente.
Diego retornou para assombrá-las mais uma vez. Ele começou a mandar mensagens, pedindo para ver Miguel novamente. O medo e a incerteza tomaram conta da mente de Paula. O que isso significava? Como ela poderia permitir que esse homem bagunçasse a vida dela uma vez mais? As conversas que antes eram sobre amor, agora se tornaram carregadas de preocupação. A urgência de tomar uma decisão pairava no ar. A tensão entre Paula e Vitória crescia, porque cada mensagem de Diego eram como flechas apontadas para o novo amor que as duas acabavam de conquistar. Quando Paula revelou a Vitória, a jovem ficou assustada. Você está disposta a abrir a porta para ele novamente? Estava a indagação que a deixava tensa. Eu não sei. É o pai do Miguel e preciso ser justa, Paula respondeu, mas um frio gélido a envolveu. A ideia de reencontrar Diego a petrificava, mas ao mesmo tempo precisava fazer isso por Miguel. Enquanto Paulo debatia no silêncio, Vitória estava lidando com o medo de perder a conexão que estavam desenvolvendo, o que tornou tudo tenso. Como continuar a crescer na relação se o fantasma do passado os ameaçava? E a cada dia, isso parecia um fardo maior. O encontro com Diego aconteceu em um café, em uma esquina não muito longe da casa de Paula. Ao olhar para ele, a nostalgia e a raiva dançavam dentro dela como um furacão. Ele não tinha mudado nada. Estava com o mesmo olhar convencido, o mesmo sorriso que se escondia atrás de suas promessas vazias. A sensação de impotência tomou conta enquanto Diego falava sobre a saudade e sua nova vida. Paula queria gritar e desafiar a ele: "Você não é parte da minha vida mais", mas optou pelo silêncio. Miguel merecia sua paz. No entanto, após um embrulho no estômago, Diego fez uma declaração que a fez perder o controle. "Eu quero ser parte da vida do Miguel. Quero que a gente seja uma família de novo." As palavras eram veneno imoral que ela sabia que poderia levar sua criança emocionalmente a uma dolorosa jornada. No fundo de seu ser, Paula sabia que não poderia permitir que ele entrasse de novo. Ao chegar em casa, as palavras dele ecoavam. A confusão nas ideias fez Paula mergulhar pensativa no sofá. O que isso significava para Vitória, que estava louca por respostas? A rejeição e o abandono agora estavam empurrando o amor para um beco sem saída. Naquela noite, a tensão no ar era palpável e a incerteza estava consumindo todos os instantes. Como lidar com essa quebra de confiança ao lado de Vitória? Após muitos momentos confusos entre todos aqueles sentimentos contraditórios, Paula decidiu que era hora de agir. Na mesma noite, enquanto Miguel dormia sossegado, uma força impulsionou ao celular e um texto com uma mensagem direta foi enviado para Diego. "Eu não quero que você entre na vida do Miguel. Você não é bem-vindo." Uma escolha impulsiva, de coragem e ofensa, mas também de firmeza. O que ela não percebeu foi que estava tentando agradar tanto a si mesma que não pensou nas consequências daquela decisão. Ao mesmo tempo, enviou uma mensagem para Vitória, onde expôs seus sentimentos e sua necessidade de enfrentar seus medos juntos, tudo em uma impulsividade fervorosamente autêntica. O calor nas palavras era intenso, mas fugaz. Esperava que isso aproximasse as duas, mas as palavras de Paula, sentimentais e fervorosas, pareciam ser mais uma faca na relação em vez de uma ponte, pois ela sabia que esse desenrolar poderia deixá-las em riscos. Ao clicar em enviar, a dúvida se instalou. Teria feito o certo? Mas a raiva a motivou a agir. No fundo, era a luta contra o passado e o impulso de fazer o que era certo para a felicidade de Miguel. No dia seguinte, os efeitos da decisão impulsiva de Paula começaram a se manifestar. Ao acordar, sentiu a realidade entrar como um golpe. Ao checar-se ao celular, percebeu que Diego havia respondido e o que viria em seguida a feriu mais do que esperava. "Você não pode cortar minhas chances de ser um pai para Miguel. Eu vou procurar um advogado e lutar por meus direitos." As palavras a atingiram como um raio. A ideia de uma batalha legal a deixou paralisada de medo. Não era apenas uma questão de defesa, mas algo mais profundo. A possibilidade de perder Miguel era real e aterrorizante.
Nesse mesmo instante, Paula recebeu uma mensagem de Vitória, mas a leveza e a alegria não estavam lá. Sobre a resposta impetuosa dela sobre procurar Diego. Precisamos conversar, isso está nos afetando. Naquele dia, o peso emocional começou a se tornar um fardo insuportável. A tensão entre elas eventualmente se transformou em uma nuvem cinza que pairava sobre as conversas que antes eram leves e afetuosas. Vitória ficou abalada pela atitude e o medo de Paula a consumiu, levando ambas a uma cisão emocional. Os planos que faziam em relação ao futuro foram brutalmente afetados pela presença daquele homem que sempre trouxe dor. A narrativa passou a ser difícil e Paula sabia que a necessidade de uma respeitosa conversa era iminente, mas o clima que havia antes parecia ter evaporado. Os dias que se seguiram foram como sombras na vida de Paula. Miguel estava alegre como sempre, mas dentro dela havia uma tempestade. Tentou ligar para Vitória, mas a amiga não estava disposta a falar. O silêncio era palpável. Paula se sentia cada vez mais cercada por solidão e desespero. As consequências da luta interna foram devastadoras. O medo de perder Miguel e, paralelamente, o medo de perder Vitória tornaram-se um fardo, e a única pessoa a quem poderia recorrer estava se afastando. Andreas as atraiu para momentos de incerteza que não sabia como resolver. Paula precisava de espaço, de tempo para entender a situação que ela mesma criou. O que inicialmente parecia uma conexão profunda entre elas, agora se tornara um abismo, como se cada uma estivesse em sua própria luta. Quando ligou para uma amiga e pediu ajuda, o conselho foi claro: pense em Miguel. Você não pode deixar o passado interferir. A solidão era opressora. Enquanto as risadas do filho ecoavam por toda parte, o coração dela não estava em nenhum lugar além de uma máquina apática. A necessidade de apoiar Miguel era mais forte, e a lembrança de Diego voltava em tudo que olhava. Após vários dias sem se ver, Paula decidiu que precisava buscar Vitória. Após refletir muito sobre o que estava acontecendo, enviou uma mensagem pedindo para se encontrarem. A tristeza e a expectativa estavam em seu coração. Mas assim que as duas se encontraram, a situação não ocorreu como ela desejava. As palavras de Vitória eram frescas e frias. Você está deixando o Diego afetar o que temos. As palavras foram como um corte profundo. Paula tentava explicar, mas a frustração de Vitória estava acima. Eu não posso ficar aqui esperando por você. Eu quero alguém que me escolha, não alguém que apenas se arrasta, enfatizou Vitória, enquanto seu olhar se tornava melancólico. Os elementos eram uma casa de cartas, e o que deveria ser um momento de reconciliação tornou-se um ciclo vindo abaixo. Paula estava naquela linha entre se abrir e se manter distante, porque havia uma verdade de sua vulnerabilidade, mas a frustração as afastava. Naquele dia, Paula viu a conexão que criaram ser ameaçada, pois havia se tornado claro que cada uma precisava falar antes que algo irreversível a devastasse. Antes que o diálogo pudesse seguir, o que restou foi a distância e a frustração, deixando um espaço entre as duas como um abismo. O que poderia ter sido um novo começo tornou-se um final abrupto. Após a reviravolta emocional do encontro com Vitória, Paula passou os dias subsequentes imersa na frustração e incerteza. Mas um chamado inesperado trouxe um sopro de esperança. Uma amiga de Paula, sabendo de sua situação, a convidou para um evento, uma reunião sobre mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Primeiro, hesitou, mas depois decidiu ir. No dia do evento, a energia estava carregada, mas era amena e cheia de compreensão. Ao entrar em um círculo de desconhecidas unidas por experiências compartilhadas, Paula se sentiu pela primeira vez como em casa. As histórias ressoavam com sua luta, e no final da conversa, onde cada uma expressava seu aprendizado, Paula sentiu algo despertado dentro dela. Ninguém a julgava por suas decisões, e as partilhas eram um bálsamo.
Uma mulher mais velha se aproximou, segurando suas mãos. Você é mais forte do que imagina. O amor que você cria para seu filho é inestimável. Não deixe ninguém definir quem você deve ser. Essas palavras trouxeram um novo brilho, como se estivesse à beira de um novo despertar. Porém, mesmo depois de experimentar tal alegria efêmera, Paula voltou para casa com um senso de ambivalência. A esperança estava ali, mas como poderia levá-la adiante se as sombras ainda pairavam sobre a vida dela? O caminho para a felicidade era complexo, e ela sabia disso. Dias depois de se sentir renovada com o evento, Paula decidiu que era a hora de reencontrar Vitória. O desejo de esclarecer tudo o que tinha acontecido se tornou mais forte do que o medo de perder a amizade. Ao se encontrarem, Paulo tentou expressar tudo o que sentia, mas havia algo diferente no ar. Antes de falarem, Paula pôde notar um olhar penetrante, quase como se Vitória estivesse se despedindo. Depois de um momento de frustração sobre Diego, o que a surpreendeu foi a revelação quase inesperada de Vitória sobre ter encontrado alguém. Não era um novo amor, mas uma conexão profunda que surgirá com uma mulher que vivia nas proximidades. Nós nos entendemos de uma forma que eu não esperava, um conhecimento e um carinho tão puro. Não posso ignorar isso, como você fez quando conheceu Diego, ela disse. Aquela revelação golpeou Paula em cheio. A incerteza entre elas agora era maior. Como Paula deveria seguir agora, sabendo que o amor de Vitória poderia também se voltar para outra? Este era um golpe direto, e no mesmo instante ela se sentiu apertando o coração. Não esperava ouvir, pois já bastava o caos interno por Diego. Era mais uma incerteza sobre a fluidez do amor e dos sentimentos, e enquanto Paula refletia sobre a dor, a pergunta no ar permanecia. O que significava tudo isso a partir de agora? Os dias se tornaram um turbilhão emocional após a revelação de Vitória. Para Paula, a ideia de um possível amor florescendo entre Vitória e outra mulher a deixava paralisada de medo. O retorno de Diego era uma tempestade mental e agora poderia perder a maioria dos seus sonhos com a única amizade que trouxe esperança. Num pequeno instante, a dúvida cresceu como um veneno em seu coração. O que parecia uma amizade sincera agora estava sufocada entre inseguranças e desconfianças. Cada mensagem de texto entre as duas se tornava mais difícil. Paula não sabia o que fazer. Sentia que estava uma sombra na vida de Vitória. Ao se encontrarem, não conseguia esconder a frustração. Os olhares tornavam-se cada vez mais intensos e menos gentis. Por que está tão distante de mim? É como se não confiasse mais em nós. Vitória essencialmente a confrontou durante um café. A verdade a atingiu como um furacão. Paula retorquiu: eu não sei como manter isso enquanto meu passado ainda me atormenta. O que antes era um alicerce, agora era um terreno instável, um ciclo de desconfiança e desespero. Enquanto Paula saía, sentindo a dor de uma possível traição e perda, as memórias a assombravam, e Miguel, que estava longe da tempestade, era o único ainda ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, os amores mudam como uma chama, levando-a à possível desilusão. Ao acordar naquela manhã, Paula sentia o peso de um colapso interno atingir seu corpo. O que aconteceu com Vitória pesava eternamente em sua consciência ao se olhar no espelho. A conexão que criaram uma vez se transformara em estrondosa distância. Sulcos na mesa de café soavam como gritos. Durante o café com Miguel, tudo o que notava era a solidão que se formava. Decidiu que precisava resolver isso. Ao ligar para Vitória, seu estômago se apertava ao ouvir a voz. Não quero falar, Paula. Estava esperando que você se pronunciasse, mas agora não tenho certeza se quero continuar assim. As palavras de amor estavam desaparecendo enquanto uma pesada rede de frustração se formava. Paula se questionava se poderia ter sido diferente. Ao olhar pela janela, as gotas de chuva escorriam como metáforas de sua vida sendo levadas embora.
Sabia que estava com medo de perder a única conexão que havia se tornado o sol em sua escuridão. A ideia de deixar que o amor se esvaísse do seu coração a deixava sem chão. No entanto, após o que se seguiu, Paula percebeu que o amor não pode ser forçado, e o vínculo que desenvolvera não era suficiente para sustentar a pressão que a vida trazia. A solidão começou a falar mais alto, e o desespero de perder a mágica a feriu mais ainda. O telefone de Paula permaneceu mudo nos dias seguintes. Miguel estava rindo, brincando, mas sua mãe sentia-se despedaçada e isolada, como se os muros ao redor refletissem o que havia se perdido na amizade. A conexão com Vitória tornou-se um eco distante no coração, e cada dia sem uma mensagem aproximava de um imenso buraco caracterizado por sentimentos de ruína. Se sentia como se nada do que houvesse construído tivesse valor algum. A ideia de ir para a creche e encontrar Miguel pela primeira vez sem o sorriso luminoso de Vitória na porta a desorienta. Parecia que todo o encorajamento que Vitória trouxe agora era apenas um pesadelo. Cada cena comum era um lembrete do que havia se perdido. Ao passar pelas ruas onde costumava se encontrar com ela, Paula parava, observando o brilho da vida e sentindo um vazio profundo. Em um momento crucial, Paula decidiu ir até a casa de Vitória, mas a porta fechada a fez sentir como se tivesse batido em uma parede invisível. Sentiu as lágrimas queimando a face. Então soube que haviam fechado uma porta, uma que levava a um caminho que poderia ter dado luz às suas vidas. O que deveria ser um recomeço se tornara um final trágico, e o peso da perda a sufocava por todos os lados. Naquela noite, depois de mais um dia escuro e sem luz, Paula se fechou no quarto e começou a chorar. Miguel havia dormido e a casa estava envolta em um silêncio opressivo. O desespero parecia engoli-la por completo. Olhou a foto do berço de Miguel ao lado da dela, relembrando seus momentos de felicidade e a vitalidade desaparecendo em uma sombra. Quando se lançou sobre a cama, era como se uma onda de dor a pegasse despreparada. Como era possível que tudo que ganhara estivesse se esvaindo em um instante? Era culpa? Era solidão? O amor era insignificante? Essas perguntas faziam seu coração acelerar. Em sua vulnerabilidade, Paula se lembrou de como, quando tudo parecia impossível, foi a conexão com Vitória que trouxe um pouco de luz para sua vida escura. A dor se intensificava, e enquanto recordava os momentos bons, o aperto se tornava mais intenso. A ideia de perder a única conexão verdadeira a chateava. O luto pela amizade a deixava incompleta. Em um ato de desespero, Paula decidiu que precisava de uma mudança, mas não sabia por onde começar, senão a escrever uma carta que expressasse tudo o que sentia. Na escuridão daquela noite, o que ela manteve eram as memórias e um desejo incontrolável de se reconectar. Na volta ao mercado, enquanto buscava comida para Miguel, Paula teve uma revelação. Ao atravessar os corredores, de repente se deu conta de que estava correndo em círculos. O que realmente fazia falta não era apenas o amor de Vitória, era a possibilidade de amar a si mesma. O amor por Vitória se tornara tão importante que, ao mesmo tempo, ela tinha esquecido de cuidar do que mais importava, ela mesma. Naquele instante, com um berço girando ao seu redor e o olhar atento de um grupo que a observava, percebeu a verdade. Havia dentro dela a força que precisava para finalmente ser livre. O caminho não era apenas sobre sua relação com Diego ou o que havia acontecido com Vitória, mas sobre seu amor por Miguel e por si mesma. Todas aquelas inseguranças alimentavam seu medo. A escolha mais importante seria finalmente se permitir viver sem medo. Ao pegar uma maçã, uma textura e cor vibrante, tudo parecia tranquilo pela primeira vez. A vida não era sobre correr atrás de amor, mas sobre expandir o amor que já estava dentro.
Ao sair do mercado, um sorriso brotou enquanto ela respirava fundo. O passado começava a se distanciar. O amor próprio era o que mais precisava. Não estava quebrada, mas sim se reconstruindo, e se voltasse para a Vitória, faria com um coração verdadeiro. A mensagem enviada para Vitória teve uma função transcendental. Paula estava de volta ao lar, e tudo à sua volta parecia diferente. O clima de tristeza estava se dissipando. A caminhada para dentro de suas emoções trazia ar fresco à sua vida. Com o coração ligeiro, decidiu que precisava se reinventar, não apenas no contexto de sua relação com Vitória, mas como mulher e mãe. Após semanas de luta, se tornou claro que as interações com Vitória a faziam querer ser a melhor versão de si mesma. Ao olhar para Miguel, compreendeu que sua felicidade tomará um novo contorno. Em vez de se fixar na sua dor, estava adotando a ideia do crescimento. O ato de amar-se passou a se tornar um novo foco. O desejo de honrar seus sentimentos finalmente estava prestes a se concretizar. O retorno a seus planos de arquiteta reacendeu uma paixão antiga, enquanto buscava computadores e papéis. Se era uma luta, ela estava disposta a ganhar essa batalha. E o inesperado aconteceu na forma de uma mensagem que deixou o celular vibrando em uma tarde tranquila. Oi, Paula. Estou aqui quando você quiser. Era Vitória novamente. Naquele momento, Paula queria encontrar no olhar da amiga a força e a luz que havia reconhecido em si mesma. No entanto, não queria fazer isso sem antes ser ela mesma, a nova Paula que estava emergindo. Após dias de reflexão e reconexão consigo mesma, Paula decidiu que estava na hora de dar a Vitória e a elas mesmas uma última chance. A ideia de encontrá-la crescia como um pássaro preparado para voar. Em uma tarde iluminada, combinou de se encontrar no parque, onde tinham descarregado memórias de risos e confidências. Ao chegar, Paula observou que a conexão entre elas poderia brotar novamente. O cenário do encontro fez com que a tensão aumentasse, mas havia uma firmeza em seu olhar, uma decisão madura que pulava em seu interior. Quando avistou Vitória, seu coração acelerou, mas a certeza de que estava ali por si mesma, não só pelo desejo de fazer dar certo, trouxe um conforto. Quando começaram a conversar, Paula usou cada palavra cuidadosamente. Eu estive pensando muito sobre nós e também sobre o que deixei para trás. Eu me deixei levar pela tristeza. Vitória ouvia atentamente e isso encorajou Paula a se abrir. Admito que talvez tenha congelado meu próprio bem-estar buscando carinho ou compreensão e me esqueci de me amar. Quero que isso mude. A sinceridade deixava um espaço seguro entre elas. Era preciso recomeçar, e a intensidade entre as duas logo tornou-se companhia. No fim do encontro, o sol se pôs e o selamento daquele espaço pode finalmente trazer paz. A conexão foi tudo que Paula esperava e mais. As interações e as conversas entre elas já eram cheias de mais amor e compreensão do que a última vez. Era uma nova chance, como um edredom aconchegante numa tarde fria. Após saírem do café juntos, Vitória propôs um passeio pelo parque. Elas trocavam histórias, riam e a leveza tomou conta. No entanto, a alegria do momento logo foi quebrada. Quando se sentaram à sombra de uma árvore, Diego apareceu. O que deveria ser um ambiente protegido no início começou a se transformar em algo assustador. "Paula, precisamos conversar!" gritou Diego, atraindo a atenção das pessoas ao redor. O pânico tomou conta da mente de Paula. O olhar de Vitória se solidificou em um bloqueio, cheio de incertezas. O que faria agora? O peso da exposição fazia as batidas em seu coração ecoarem. Diego aproximou-se e a situação não poderia ser mais tensa. A pressão agonizava pelo prazer que havia se formado. O que estava tão bem em sua vida estava prestes a se transformar em um pesadelo.
Paula olhou para Vitória, que se sentia perdida entre a relação e o passado. Essa reviravolta repentina poderia mudar tudo, levando embora a fragilidade que construíram com tanto esforço. As palavras de Diego pesavam como chumbo nas palavras que deveria dizer para Vitória. Enquanto o passado a perseguia, Paula estava no meio de um verdadeiro pesadelo real, e ao mesmo tempo na linha do amor e na linha do medo. O olhar de Vitória era carregado de um receio intenso, e a amizade que aos poucos se clicava tornava a decisão devastadora. Paula deveria permitir que Diego entrasse na vida de Miguel novamente, mas a maior questão foi surgir em seus pensamentos. Diego queria uma família ou poderia ser só uma busca pelo controle? Ao optarem por ficar longe, o que mais estava em jogo eram os sentimentos que não poderiam voltar atrás. Enquanto Paula se virava para Diego, o coração disparado a fez consciente de como o amor poderia ser removido da vida. "Saia da minha vida, Diego. Você não é família. Não deveria ter voltado." Foram as palavras que ecoaram entre os dois em uma decisão que foi forte, mas em um momento de fraqueza, tudo poderia ruir. O que Diego poderia fazer com essas palavras numa tentativa de controlar a situação? Pode haver até momentos confusos. Ao conectar-se com Vitória, Paula percebeu que o progresso tinha riscos, e assim, a primavera de amor poderia florescer novamente, mas em meio a um turbilhão de sofrimento e angústia. Após a cena tensa que se seguiu, Paula decidiu se reafirmar em suas escolhas, olhando para Diego e a assumir o controle de seu presente e futuro e reavivar a confiança em sua própria voz. Foi um desafio, mas a postura foi forte. "Eu não deixarei você arruinar minha vida novamente. Entre e veja, sou uma mãe forte. Miguel cicatriza minhas fraquezas. Não posso e não irei deixá-lo entrar de novo. Foi você quem saiu, e essa porta não abrirá mais." As palavras saíram como uma faísca, levando Paula a se sentir poderosa, capaz de lidar com seu passado, mesmo que estivesse com lágrimas nos olhos. Era uma aura diferente que a envolvia quando se virou para Vitória. Um fio de esperança cresceu dentro dela. Mas Diego não foi reativo. Suas palavras provocativas soaram como um eco. "Então você vai me excluir, mesmo depois de 1 ano que o deixaram para eu cuidar?" Paula não hesitou. Era uma declaração muitas vezes. O peso emocional deixava seus ossos enrijecidos. Não permitiria que a ausência de amor moldasse seu futuro. A ideia de ter a opção de aceitar amor juntos era uma escolha que não poderia ser afastada. Essa resposta, essa afirmação, representa o ato de recomeçar. Virava uma página pegajosa, mas era a primeira página da reinvenção emocional. As palavras pesadas ardendo no ar levaram a uma confrontação paralela. Diego, tentando desestabilizá-la, a atacou verbalmente, mas as palavras projetadas não tinham mais impacto. Ele estava determinado a fazer com que Paula se sentisse como uma piada. "Você acha que pode criar um filho sozinha? Você não pode dar o que ele precisa. Você precisa de mim." E quanto mais ele tentava atacá-la, mais forte Paula se tornava. A verdade estava estampada nas suas tosses. Miguel iria crescer longe de um pai que não fez nada para sustentá-lo. Vitória, mais atenta ao lado, permaneceu silenciosa, mas seu olhar era grave. Ao mesmo tempo, cada palavra de Diego reavivou as mágoas que Paula pensava que havia superado, mas não poderia permitir que ele a afetasse novamente. Respira fundo e, olhando firmemente para Diego, ela responde: "Miguel tem tudo o que precisa, e isso não é você. Você estava tão ocupado com seus planos que não percebeu o que perdeu. E se um dia decidir dar amor aos nossos filhos, será como uma desculpa a mais. Eu não estou aqui para salvá-lo. Não sou sua muleta emocional. Minha vida agora é outra." O confronto, assim, se tornava um momento de resistência e recuperação, porque Paula sentiu como pequenas correntes ao seu redor estavam se enchendo de cor. Entre as trocas de palavras, a vergonha atingiu Paula com força. O que deveria ser um confronto ganhou proporções públicas. Algumas pessoas começaram a se aglomerar ao ouvir a conversa,
e Paula se viu exposta. O olhar de estranheza em várias faces fazia seu coração disparar. O que era uma conversa emocional se tornava uma cena pública, e com até um misto de vergonha, Paula sentia a adrenalina. Desejou ter um lugar para se esconder, mas a realidade era que já não poderia mais fugir de quem era. O amor por Miguel e a força de saber a verdade estavam pulsando entre as palavras. Ao reconhecer Miguel estava ao seu lado, saiu do movimento de estranheza e decidiu que nunca seria uma vergonha como mãe. Apertando as mãos e tomando coragem, sussurrou: "Eu não sou a vítima. Eu sou uma mulher que ama e luta pelo meu filho, e isso você nunca poderá mudar." A força que emanava fez a autoridade ao redor intensificar-se, e entre as murmurações, Diego percebeu que tinha que se retirar, pois o peso das palavras soavam nossas enquanto as serragens para a vida diurna ganhavam peso. Após as palavras explosivas, Paula sentiu a força crescendo, os murmúrios ao redor foram se dissipando e o medo agora sentia-se transformado. A decisão estava tomada. Diego estava visivelmente abalado. Ele fez um movimento para falar, mas Paula segurou seu olhar. "Você não tem mais poder sobre mim. O espaço é meu e não seu." As cachoeiras em seu ser estavam em erupção e isso ressoou. As reações ao redor refletiram um alicerce de apoio. Em vez de se sentir vulnerável, Paula encontrou apoio. Ao mesmo tempo, dentro de si, a tranquilidade crescia. Se essa era uma batalha, ela estava disposta a lutar em dobro. Não poderia se deixar levar, e a comitiva que a observava parecia entender que ela era muito mais que uma solidão. O que ocorrera não poderia ser não só libertador, mas era um novo começo. Ao olhar para trás, Diego afastou-se abalado. Mas o que ficou foi um novo universo diante de Paula. A conexão entre ela e as mulheres ao seu redor cresceu, e o reconhecimento afastou a fraqueza e aproximou a força. É preciso estimular em Paula um novo chão, e enquanto ela olhava para Miguel sendo sustentada por um amor imenso e amável, a transformação física e emocional a fortaleceu. A energia dela tocava, florescia. Pessoas a envolviam em palavras de apoio. Flores e salgados surgiram das bocas das mulheres, que passaram a cercá-la, e essa transformação parecia própria, uma validação de quem ela era. O dia que começou como um campo de batalha, agora era um pódio do amor e do renascimento. O amor não poderia ser revirado quando tudo foi responsabilizado. Ao abraçar Miguel, ela prometeu: "Vamos seguir nesta nova vida juntos, sempre cuidando do que somos." E com isso, a sensação de um novo capítulo girava abaixo das palmas delas. Os dias que seguiram foram uma nova era para Paula. A vida agora carregava um novo peso. Seus sentimentos por Vitória ainda existiam, mas não eram mais uma prioridade. Miguel agora estava no centro de tudo. O apoio da comunidade trouxe um espírito de renovação nas interações e na maternidade. Paula refletia sobre o que poderia vir: o amor, a amizade, sua própria afirmação. No entanto, a visão de Vitória nunca desapareceu. A conexão, transformada nas conversas, ainda tinha dosagens de amor. Sabe-se que apagá-la seria impossível. Um novo ciclo estava se formando, entre Mari, o dia a dia e um novo brio transcendente que começava a se cristalizar. Quando se deparou com um quadro de arte em um mercado, as cores vibrantes foram um símbolo metafórico. O componente de mudança era inevitável, e assim como aquelas cores, a vida era sobre reconhecer as transições. Sentou-se novamente no parque, esperando que as cores se misturassem, esperava reencontrar e discutir sobre isso um dia. Uma manhã ensolarada, após um longo e prazeroso despertar, Paula ficou acordada com Miguel. Os risos agora preenchiam os ecos da sala. As cores renovadas trouxeram um novo ar às conversas. Subitamente, o telefone tocou. O número era Vitória. Fiquei hesitante, mas a força que se instigou a contatou. Responsiva ao calor que irradiava,
Atendeu e ouviu a saúde de Vitória. Oi, Paula. Queria muito ter um tempo para conversarmos. Não precisamos ficar nessa distância, né? Paula sentiu que aquela palavra atenta era mais simpática e clara do que o que havia antes. O desejo de diálogo provocou a lembrança da certeza que tinham sobre a força de se amarem de dentro para fora. O princípio estava claro: perdoar-se, reconhecer as fraquezas, abrir-se para um futuro. A história não se tratava de forçar um sentir, mas experimentar a profundidade de um amor genuíno. Quando finalmente se encontraram no parque, as palavras foram simples, mas vibrantes. Juntas, as duas ensaiaram suas verdades e desejos. O crescimento emocional estava presente, e o diálogo reencontrou a resiliência que nutria a amizade. Era um indício do que era para florescer. Essa conexão fortalecida alcançou novos reinos. Com a vida se desenrolando e a nova unidade entre Paula e Vitória se solidificando, a ideia de que o amor nunca foi apenas o que tinha ou o que perdeu. O amor precisava fluir conforme os eventos se desenrolaram. Ao olhar para Miguel, Paula sentiu que a história nunca teve um fim, apenas uma série de transformações. Naquele fim de tarde, enquanto observava Vicente sorrir e brincar em liberdade, ela sussurrou: "O verdadeiro amor nunca está longe. Ele pode estar na casa da frente, sempre esperando ser descoberto em cada nova fase." Dito isso, as duas mulheres tomaram conta do mundo ao seu redor, cada uma encontrando seu espaço conquistado, onde restavam amor e novos matizes se descortinavam semana após semana.